Olá pessoal, meu nome é Daniela Ávila, sou enfermeira do SAMU Regional de Campo Grande e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre cinemática, que é a física do trauma. Essa aula foi baseada no PHTLS 2020 e atualizada de acordo com ele mesmo. Bom, o que é a cinemática do trauma? Ela é o estudo do movimento de um corpo que sofreu um impacto ou uma agressão e ela relaciona-se com suas principais lesões. Por que é importante para a gente do pré-hospitalar falar sobre a cinemática do trauma e entender como isso funciona? A cinemática do trauma, como aconteceu aquele acidente, quais foram os movimentos dos corpos que estão envolvidos naquele evento, eles conseguem fazer com que a gente entenda quais são as principais lesões, ou então consiga prever quais são as principais lesões que esse paciente pode apresentar. Por isso que é importante a gente entender sobre a cinemática do trauma. Então, o reconhecimento do potencial para lesão e do potencial para perda significativa de sangue, ela vai permitir que o socorrista use o raciocínio crítico para tomar as decisões apropriadas com relação ao atendimento. Então, o pensamento crítico, ele é importante para a gente pensar quais são as principais lesões que aquele paciente pode ter de acordo com a cinemática daquele acidente, de acordo com o evento que aconteceu aquele acidente e fazer ações direcionadas para tentar minimizar os danos que esse paciente possa desenvolver durante o atendimento ou até no pós-hospitalar. Então, para realizar a identificação dessas lesões óbvias, é possível que a gente pense nas lesões óbvias e nas lesões ocultas. A gente precisa colher a história desse acidente. Então, como o impacto ocorreu? Foi um impacto entre um carro e um carro em região frontal? Foi um impacto lateral? Como foi o impacto? Como aconteceu esse impacto? Houve troca de energia com potencial lesivo, ou seja, eles estavam em alta velocidade, era um caminhão e um carro a 100 km por hora que colidiram um com o outro, ou foi numa pista de alta velocidade, um acidente numa BR, pode ter uma diferença de potencial de lesão de um acidente numa via pública dentro de um bairro, por exemplo. Então, houve troca de energia com potencial lesivo, foi uma cinemática importante, é o que a gente normalmente fala dentro do meio. Então, a compreensão do processo de troca de energia, ela permite aos socorristas que eles consigam predizer até 95% do potencial de lesão que esse paciente pode ter. Então, pensando no acidente, como ele aconteceu, no trauma, como ele aconteceu, a gente vai conseguir predizer essas lesões, ou as potenciais lesões e até a gravidade dessas lesões. Por isso que é importante também a gente entender tudo isso. Então, saber onde examinar e avaliar se há ou não lesões, ela é tão importante quanto saber o que fazer depois que as lesões forem encontradas, porque se você não conseguir avaliar, não conseguir entender quais são as lesões que esse paciente pode ter de acordo com a cinemática do acidente, você não vai atender aquelas lesões, você não vai fazer nada com relação àquelas lesões e essa lesão pode ter um potencial de gravidade importante que pode levar esse paciente a óbito ou um pior prognóstico dele após o atendimento terciário, por exemplo. Então, a gente precisa entender as fases, só para a gente tentar introduzir aqui e entender como acontece o evento, e a gente precisa raciocinar dentro da nossa cabeça como que isso funciona, são as fases do evento traumático. Então, nós temos a fase do pré-evento, do evento e do pós-evento. No pré-evento, a gente vai analisar, no caso, se as questões ambientais. É um dia nublado, é um dia chuvoso, a pista estava molhada, né? Qual é a questão ambiental daquele momento? Houve uso de substâncias recreativas, alcoólicas, drogas, aquelas pessoas envolvidas naquele trauma, né? Ou esses pacientes, eles têm alguma comorbidade, usam algum tipo de medicamento? Às vezes o paciente pode ter uma cardiopatia, ou pode ter uma hipertensão, ou pode ter evoluído com uma dor torácica que causou o acidente após, né? Ou o paciente pode ter apresentado uma crise convulsiva dentro do veículo e isso ocasionou com que ele tivesse perdido a atenção e colidido o carro. Um paciente diabético, uma hipoglicemia, por exemplo. Então, são exemplos que podem ocorrer no pré-evento, que podem ter causado aquele evento, né? E isso é importante a gente compreender e pensar na hora do atendimento. O evento, como aconteceu o evento, que a gente está falando desde o começo?
Esse evento, ele foi um carro com um carro em alta cinemática, os dois estavam em alta velocidade. Em que situação isso aconteceu? Foi um carro com uma moto? Você chega no local e olha, por exemplo, nessa imagem, a gente tem um poste caído. Qual é a energia? Qual seria a energia necessária para derrubar um poste desse? É uma energia muito alta, né? Então, a gente precisa pensar que realmente aquele paciente, aquelas pessoas que estão dentro daquele veículo, elas provavelmente podem ter lesões mais graves devido à energia que foi necessária para, por exemplo, derrubar esse poste. Então, foi uma cinemática importante. A gente precisa avaliar o evento, o que aconteceu. No pós-evento é realmente o atendimento. E no atendimento a gente vai identificar e avaliar o paciente pensando em todas as lesões que ele pode apresentar. Aqui a gente fala um pouco mais, né, que o pré-evento, que é as condições anteriores ao acidente, que são importantes, medicamentos, doenças, substâncias. Sobre o evento, o impacto entre os dois objetos, a gente tem que pensar sempre que o veículo, ele, por exemplo, nas colisões, o impacto acontece entre os dois objetos, e o impacto dos ocupantes acontece dentro do veículo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, e os órgãos que estão dentro do corpo, eles também têm um impacto com a caixa torácica, por exemplo, com a parede abdominal e, por exemplo, o cérebro com o crânio. Então, a gente tem 3 tipos de impacto dentro da fase do evento do veículo. E aí, dependendo do tipo de impacto, dependendo da velocidade e da cinemática envolvida, a gente vai ter potenciais lesões para esse paciente. Quanto aos pós-evento, a gente vai pensar e avaliar, como a gente já disse, a avaliação do paciente está no pós-evento, atendimento, e a gente vai avaliar quais são as lesões, né? Quais são as suspeitas de lesões, né? Para esse atendimento, e as boas habilidades de avaliação, como a gente está dizendo aqui, influenciam no desfecho desse quadro desse paciente. Então, a gente vai conseguir avaliar a cinemática, pensar que aquele paciente pode ter um potencial para um trauma de tórax, por exemplo, e a gente vai conseguir avaliar direcionado esse paciente para esse tipo de trauma e conseguir regular também ele para um local em que seja referência para esse atendimento. Então, a gente precisa pensar nisso. Sempre a gente precisa pensar o que o evento tem a ver com as lesões do paciente naquele momento. E a gente precisa entender todo esse processo para conseguir fazer o melhor para o nosso paciente. Então, os princípios, pensando um pouquinho, voltando um pouquinho lá em Newton, lá no ensino fundamental, né? A gente precisa pensar um pouco nas 3 leis de Newton, que são diretamente responsáveis por todo o movimento dos corpos e são responsáveis aqui também. A gente precisa raciocinar em cima dessas leis dentro da cinemática e dentro das colisões e do trauma entre os dois corpos, né? Então, aqui, na primeira lei de Newton, um corpo em repouso permanece em repouso e um corpo em movimento permanece em movimento, a não ser que seja atingido por uma força externa. Então, vamos pensar aqui, a gente tem uma imagenzinha de um carro, esse carro ele está em movimento. Lembra que eu falei? Esse carro está em movimento, o corpo está em movimento dentro do carro e os órgãos estão em movimento dentro, né, com você. Então, se o carro está a 100 km por hora, você está a 100 km por hora e os seus órgãos estão a 100 km por hora. A partir do momento que... Então, se o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Então, se ele está em movimento dentro do carro, como nessa figurinha, e você está, por exemplo, sem um cinto de segurança, ele vai tender a permanecer em movimento a 100 km por hora. Então, o carro, ele atingiu o anteparo fixo, mas o corpo continuou em movimento. Entende? Então, assim, ele tende a permanecer em movimento até que ele seja atingido por uma força externa, tá? Assim como o corpo permanece em repouso. Você está dentro de um ônibus, aqui tem uma figurinha do ônibus. Está dentro de um ônibus. Vocês estão dentro de um ônibus, vocês estão parados dentro do ônibus. E assim, quando o ônibus começa a se movimentar, ele dá aquele arranque, você vai para trás, porque você tende a permanecer no mesmo lugar que você estava. Então, o corpo ele tende a permanecer em repouso se ele está em repouso e em movimento se ele está em movimento. Certo? Essa é a primeira lei de Newton. Então, a segunda lei de Newton. A energia não pode ser criada nem destruída, e sim transformada. Então, toda energia envolvida naquela colisão, ela vai ser transformada de alguma maneira. Ou ela vai, por exemplo, naquela imagem do poste anterior, ou ela vai derrubar o poste, transferir energia para o poste e derrubar o poste, e vai ter aquela intrusão dentro do carro, que a energia vai ser transformada para deformar aquele carro. Então, toda energia, ela é transformada. Ela não some, de repente, quando você
acha um anteparo, um carro com um carro, por exemplo, ela não some de repente, ela é transformada de alguma maneira. Então, toda aquela energia, ela vai aí, em uma linguagem mais chula assim, ela vai para algum lugar, certo? Então, a energia ou ela vai derrubar um poste ou ela vai, por exemplo, causar uma intrusão no carro ou no veículo ou no passageiro, ou se for, por exemplo, um atropelamento nos órgãos vitais. Então, essa energia, ela não é destruída, ela é transformada. Na terceira lei de Newton, a gente olha aqui que para cada ação ou força há uma reação igual ou oposta. Então, todo movimento, toda ação vai ter uma reação. Voltando no mesmo exemplo anterior com o carro com o poste. O carro está a 100 km por hora, ele exerce uma energia sobre o poste. E o poste ele vai exercer uma energia sobre ele também quando houver a colisão. Então, o poste vai ser derrubado, mas ele também vai causar uma lesão uma intrusão no carro. Então, a energia ela tem forças opostas e ela tem uma ação e uma reação. Certo? Pensando então nessas três leis de Newton, nós vamos tentar pensar aqui nesse vídeo, por exemplo, quais seriam as potenciais lesões nesse acidente. Pensando que você chegou na ocorrência, você encontrou três carros, né? Colidiram três carros, a história era essa, por exemplo, e você chega e o paciente está lá fora, conversando no celular, né? Só que você não viu o acidente, você não colheu a história e você não sabe quais são as potenciais lesões para esse paciente. Então, às vezes, as pessoas têm câmeras de segurança nas casas, ou, por exemplo, desse paciente, ele tinha uma câmera de segurança dentro do carro, e a gente consegue visualizar depois como foi esse acidente e quais as potenciais lesões que esse paciente poderia ter. Vamos olhar aqui nesse vídeo agora. Então, a gente olhando para esse vídeo, né? Quais as potenciais lesões desse paciente? Foi uma cinemática importante? Vocês viram como a colisão foi importante, como foi em alta velocidade? Então, esse paciente foi arremessado para um lado, sorte que ele estava com cinto de segurança nesse caso, né? Mas ele foi arremessado para outro lado do carro, ele foi arremessado para trás, e inclusive em todas as direções. Então, assim, esse paciente, ele tem potencial para lesões importantes. Por mais que o paciente esteja lá fora do carro, conversando no celular, aparentemente com ABCD sem alterações, ele precisa ser avaliado, né, em uma outra unidade de saúde porque a cinemática foi importante. Entendem qual é a importância de a gente entender a cinemática, ou pelo menos colher essa história de como foi esse evento? Por isso que é importante. Então agora a gente vai passar para as classificações de trauma. O trauma, tudo que a gente está falando aqui até agora não tem a ver só com colisões entre veículos, entre automóveis. Também tem a ver com lesões penetrantes, como, por exemplo, o ferimento de arma de fogo e o ferimento por arma branca. Então, o trauma ele pode ser classificado como fechado ou como penetrante. A energia trocada e as lesões produzidas, elas são semelhantes em ambos os tipos de trauma. Vamos pensar assim que nós temos um taco de beisebol e a gente bate num barril com esse taco de beisebol. Quando a gente bate no barril com um taco de beisebol, esse barril ele vai se afundar, né? Só que ele não vai voltar. É quase a mesma coisa do que acontece com o corpo humano. Se uma pessoa, né, durante uma briga, por exemplo, estiver com um taco de beisebol e bater na região abdominal ou torácica de uma pessoa, ela vai se afundar, só que ele vai retornar. Só que aquela cavitação, aquela lesão, ela vai continuar ali, né? Só que ela é fechada, ela não é penetrante, né? Você não consegue enxergar. Diferente das lesões penetrantes, em que, por exemplo, o ferimento de arma de fogo, em que a energia é trocada da mesma maneira, mas você tem uma cavitação, né? Então, uma cavitação com uma penetração de pele, né? Que a cavitação ela acontece em ambos. A única diferença real realmente é a penetração da pele. Então, nos traumas fechados, as lesões elas podem ser resultado de qualquer tipo de impacto, né? Ali a gente já até comentou alguns exemplos, como o acidente entre automóveis, tem um atropelamento também, lesões com bicicletas, motos, né? E todos os tipos de colisões. Então, as diferenças de forças envolvidas no impacto. O trauma fechado, a gente tem dois conceitos que a gente sempre coloca um enfoque, que é com relação ao cisalhamento e à compressão. O que o cisalhamento é? Órgão ou estrutura que se rompe.
Nós temos órgãos no nosso corpo que são fixos em outras estruturas fixas. Então, como eu disse no começo, vocês lembram? A gente falou, o corpo permanece em movimento, 100 km por hora, o carro está em movimento, 100 km por hora, e os órgãos também. A partir do momento que a gente encontra um anteparo fixo, todos continuam em movimento. Então, se, por exemplo, a gente tem um exemplo clássico que é a aorta descendente, que é fixa na região da coluna. Então, assim, quando você está em movimento, a aorta está em movimento e aquela parte solta está em movimento também. Quando ela para, a parte em movimento, ela continua em movimento e a parte fixa continua fixa. Então, acontece o quê? Um cisalhamento. Então, rompe aquela estrutura. Assim como os órgãos que são fixos em outras estruturas que podem se romper. Isso chama cisalhamento. A compressão são órgãos ou estruturas que são diretamente comprimidos por outros órgãos ou estruturas. Tá? Então, são órgãos que são muito próximos, que são comprimidos por outros órgãos. Então, no acidente automobilístico, por exemplo, são fatores que a gente precisa avaliar. A gente já colocou algumas coisas lá quando a gente falou do evento, né? E nós vamos falar novamente. A direção do impacto. Como aconteceu esse impacto? Foi um carro frontal, né? Carro com carro? Foi lateral, né? Foi um capotamento, né? O que aconteceu com esse carro? Então, a gente precisa pensar qual foi a direção desse impacto. O dano externo ao veículo, que a gente vai pensar no dano externo relacionado ao tipo de gravidade. A gente tem um veículo, como nessa figura aqui ao lado, com uma intrusão bem importante aqui na lateral do veículo, né? Quem estava sentado desse lado, né? Qual a gravidade dessa pessoa? Como ela está agora? Quais as lesões que ela pode apresentar, pensando nesse dano que o veículo está apresentando? Isso você vai avaliar quando você estiver descendo da ambulância, por exemplo, quando você for atender o pessoal do pré-hospitalar. Então, você vai ver um veículo capotado, você vai ver um veículo todo deformado, né? E você vai pensar que esse paciente pode ter, né, lesões importantes relacionadas àquele dano externo do veículo. Os danos internos, dentro do veículo você vai verificar, né? Deformações de volante, o olho de boi, que é essa figurinha que está aí em cima, né? A gente chama isso de olho de boi. O que isso quer dizer? O que isso pode predizer para a gente? Essa pessoa, se ela não estava, por exemplo, com um dispositivo de segurança, né, com um cinto de segurança, ela pode ter batido a cabeça, por exemplo, no para-brisa, né? Então, para ela conseguir bater a cabeça no para-brisa e fazer esse tipo de dano ao veículo, qual foi a força envolvida? É um dado importante que pode predizer para a gente uma lesão importante nesse paciente? É muito importante, né? A deformação do volante, um paciente também sem o dispositivo de segurança, que é o cinto de segurança, e no carro que, por exemplo, não tem airbag ou o airbag não foi acionado. A deformação do volante pode predizer para a gente que ele teve uma colisão do tórax com aquele volante, né? E o volante se deformou. Então, para você conseguir deformar um volante com a força do seu corpo, qual a lesão que pode isso ter ocasionado no corpo daquele paciente? Então, assim, a gente tem que predizer que pode ter um trauma torácico envolvido, né? Impactos no painel, isso todo, a gente vai fazer uma avaliação crítica dentro do carro, pensando nesses danos internos e as lesões que esse paciente pode apresentar. A localização dos ocupantes dentro do veículo. Quando a gente chega numa ocorrência, a gente avalia quem está no veículo, às vezes os pacientes não estão lá, mas que nem na questão daquele vídeo que a gente mostrou, o paciente estava fora do veículo, né, com a historinha que a gente contou. Mas aonde ele estava naquele momento? Ele estava no passageiro? Ele era o motorista? Quem é aquele paciente? Em que posição ele estava no carro? Era uma criança sem dispositivo de segurança na parte de trás, que foi arremessada para fora, né? Então, qual é a localização dos ocupantes do veículo? E quem são esses ocupantes? Quantos ocupantes tinham no veículo, né? Porque às vezes a gente chega no local e a gente tem 2 ocupantes no veículo e a gente colhe a história e entende que são 3 ou 4 e aqueles ocupantes a gente precisa saber onde eles estão, né? Porque, por exemplo, ele pode ter sido arremessado numa estrada, né? E a gente pode deixar de avaliar ou deixar de procurar e avaliar esse paciente e ele está num lugar que a gente não tem acesso, né? Então, a gente precisa colher essa história também. E os dispositivos de segurança usados ou acionados, né? Cinto de segurança e airbag, como a gente vem falando continuamente aqui. Nos acidentes automobilísticos, a gente já falou bastante sobre isso, da colisão da máquina, da colisão do corpo e da colisão dos órgãos. Então, eles envolvem 3 desacelerações, né? Que acabam, consequentemente, causando essas 3 colisões, né? Então, isso a gente já falou bastante sobre isso, sobre a colisão da máquina, do corpo e dos órgãos. Então, a gente tem que pensar, resumindo tudo,
que se a cinemática foi importante, a cinemática envolvida foi de alto impacto, aquele paciente pode ter lesões graves nos órgãos e decorrentes desse alto impacto, porque ele também estava a 100 km por hora, não só o carro, naquele exemplo que a gente já tem dado desde o começo da apresentação da aula, né? Então, os tipos de impacto. A gente vai pensar também como pode acontecer os tipos de impacto com esse paciente dentro do automóvel, né? Então, a gente vai pensar que a quantidade de dano ela é relacionada à velocidade, como a gente já disse. A trajetória ela pode acontecer por cima e sobre, então o paciente ele está aqui, ele vai por cima e sobre, né? Como na figurinha aqui que a gente tem aqui embaixo, né? Na segunda figurinha de baixo. Ou por baixo e sob, ele é lançado para baixo do volante, então é por cima do volante ou para baixo do volante. E isso a gente vai conseguir raciocinar o quê? Quais são as lesões que esse paciente pode ter apresentado, tá? Aqui a gente volta naquela imagem anterior da colisão dos órgãos, da colisão com o carro, né? Dos danos internos do veículo, e nessa última imagem a gente vê sobre as trajetórias, né? Por cima e por baixo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Então, por cima e sobre, o paciente ele é lançado, a gente pensando aqui num paciente sem dispositivos de segurança, ele é lançado por cima do volante e sobre. Então, quais as possíveis lesões que esse paciente pode apresentar? Isso é importante para a gente, né? TCE, né, um traumatismo crânioencefálico, você vê aqui na figurinha que ele teve uma colisão do crânio com a região do para-brisa. Trauma raquimedular, porque a coluna continuou em movimento e ela pode se deformar durante aquele evento. Fratura de costelas, né? Trauma do tórax com o volante, né? Fratura de costelas, contusão pulmonar no mesmo mecanismo, pneumotórax, tórax instável, contusão miocárdica, também decorrente desse trauma do tórax com o volante, lesões de grandes vasos e ruptura de fígado e baço, né? Tudo decorrente dessa colisão entre o tórax, abdômen, com a região do painel e do volante. Na trajetória por baixo e sob, o paciente ele é lançado para baixo do volante. Então, o que pode acontecer com esse paciente? Fratura de tornozelo, ele bate o tornozelo ali naquela região do painel, né? Luxação de joelho, ruptura de ligamentos, fratura de fêmur, né? Como mostra aqui na figurinha, né? O fêmur continua em movimento e ele pode se fraturar, né? Com essa compressão. E a luxação de quadril. Então, e aqui ainda tem a questão do crânio, né, em pessoas mais baixas, por exemplo, colidirem com o volante, né, que também tem um potencial de lesão. Então, aqui a gente tem as trajetórias por baixo, né, aqui tem as figurinhas relacionadas às lesões que podem acontecer com relação a fêmur, e o paciente ele está aqui sentado e de repente ele colide e ele é lançado por baixo do veículo e que pode ocasionar essas lesões que a gente colocou anteriormente. Então, o impacto traseiro. O que acontece com o impacto traseiro? Você está, por exemplo, um carro parado bate um carro em movimento bate num carro parado, né? Então, você está em repouso, lembra das leis de Newton? Você está em repouso, você tende a permanecer em repouso. Lembra da pessoa dentro do ônibus, que está em repouso e o ônibus dá uma arrancada, né? E ela vai para trás. Então, a gente pensa aqui, a gente sempre coloca esse exemplo com relação ao apoio de cabeça do banco, né? Porque antigamente, não era obrigatório esse apoio de cabeça. Os carros mais antigos, mesmo alguns, nem têm esse apoio de cabeça. E aí, o que acontece? Você está em repouso, quando o carro está parado, né? Quando um carro bate na traseira, ele acelera o seu movimento, acelera o movimento daquele carro. Ou você está em menor velocidade, o outro em maior velocidade. E aí, você acaba sendo lançado para trás e depois você retorna para frente, e isso pode fazer um movimento que a gente chama de chicote, que pode acontecer a lesão, né, da coluna cervical. Então, no impacto traseiro, esse é um dos as principais lesões que a gente precisa pensar nessas colisões. No impacto lateral, né, a gente tem um carro, por exemplo, aqui no exemplo, batendo em outro carro lateralmente. A gente precisa pensar primeiro, a ocupação do ocupante do veículo. Quem era o ocupante do veículo que estava ali e em que posição? Se ele está do lado direito, né, ele pode ter lesões aqui do lado direito, como mostra aqui, fratura de húmero, clavícula, né, quadril. Se ele está do lado esquerdo, ele pode ter lesões do lado esquerdo. Então, ele pode ter sido lançado para o outro lado do carro, você chega e ele está do outro lado do carro. Mas, na verdade, ele vai ter lesões, e você vai pensar em lesões naquela região, mas ele foi lançado e ele pode ter lesões na região do impacto mesmo. Então, a gente precisa pensar na ocupação dos ocupantes do carro, né? E quais as lesões que podem ocasionar esse tipo de impacto.
Então, no impacto lateral, o que pode acontecer, né? Todos esses tipos de lesões aqui relacionadas ao impacto no lado, né, responsável pela colisão, direito ou esquerdo. Entorse contralateral do pescoço, né? A pessoa faz isso com o pescoço, né? Na hora que bate. Fratura de coluna cervical, tórax instável, dependendo da lateral que for a colisão. O pneumotórax, todas as lesões relacionadas a tórax, né? Lesão baço ou fígado, fígado lado direito, baço lado esquerdo. Fratura de pelve ou acetábulo, que pode acontecer dos dois lados, independente do lado de lesão, né? E aí a gente vai avaliar o lado que ocorreu essa lesão, esse impacto. Os tipos de impacto ainda, né? Falando em tipos de impacto, o impacto angular, que é quando uma quina de um carro, quando a quina de um carro ela bate contra um objeto imóvel e aí ou o canto de outro veículo, e aí esse veículo ele vai ser lançado em direção oposta, ou seja, ele bate numa quina e ele acaba rodando, né? É o impacto angular. No capotamento, o que pode acontecer? Como nessa figurinha aqui, mostrando uma pessoa dentro de um veículo, sem dispositivo de segurança, sem um cinto de segurança, ele acontece as lesões em todos os tipos de trajetórias, porque o carro ele vai ser lançado em vários movimentos, né? Então ele vai ser lançado por cima do carro, para baixo do carro, assim como mostra aqui na figurinha. Então ele pode ter qualquer tipo de lesão relacionada a qualquer tipo de trajetória, dependendo do capotamento. Falando do capotamento, então, as lesões a gente tem que avaliar que ele pode ter qualquer tipo de lesão, independente do posicionamento que ele tiver dentro do carro. Com relação aos sistemas de segurança, nós temos os cintos de segurança, que a gente vem comentando sobre ele desde o começo da aula, e o airbag. O cinto de segurança, ele é obrigatório, né? Desde uns 20 anos, acredito que ele já seja obrigatório, né? O uso no Brasil. E ele previne o risco de morte, né? Para pessoas ejetadas, ele previne até 6 vezes mais do que os outros tipos de colisão. Então, ele vai ser um dispositivo em que vai conter aquela energia que seria dissipada em outra parte do carro. Lembra que a gente comentou sobre o tórax, ele separado pelo volante, e a energia ser dissipada no volante, e os órgãos continuarem em movimento também, né? E acontecer essa lesão, essa colisão entre o volante, o tórax e o volante, e os órgãos e o corpo. Com o uso do cinto de segurança, o que acontece? A energia ela é dissipada no cinto de segurança. Com o uso do cinto de segurança, então, a gente tem que pensar que a energia ela é dissipada no cinto de segurança, né? Se ele for usado de maneira correta, como na figura aqui ao lado, a gente mostra um cinto segurando, ele está passando pelo pescoço dessa pessoa, né? E na região abdominal. Qual é a maneira correta de usar o cinto de segurança? Passando pela região da clavícula, que ele vai se apoiar na clavícula para poder conter a energia daquele impacto, e na região do acetábulo, do quadril, né? Que ele vai se apoiar no quadril para conter a energia daquele impacto. Se ele for utilizado de maneira errônea, ele pode acontecer dele, além de não atingir o objetivo que é tentar conter aquela pessoa de maneira mais segura numa colisão, ele pode acontecer mais lesões decorrentes desse mau uso, desse uso incorreto desse dispositivo. No airbag, eles são extremamente efetivos na primeira colisão. Por quê? Ele infla, ele consegue conter a pessoa naquele momento da colisão, mas depois de alguns segundos ele desinfla novamente. Então, num capotamento, por exemplo, ele vai inflar na primeira colisão, e se o carro continuar capotando, nas próximas colisões ele vai desinflar e aí ele não vai conseguir atingir o objetivo dele de contenção. A gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado também nos locais que a gente vai fazer o atendimento e o airbag não foi acionado. O carro tem airbag, mas ele não foi acionado, porque na hora do atendimento ele pode se expandir e causar uma lesão ao socorrista também. E aí eu acredito que o bombeiro, eles fazem essa desativação do airbag, se for necessário nesses casos. Falando de colisões com motocicletas, a gente sempre pensa que, para quem atende realmente no pré-hospitalar, atua hoje em dia, é a maioria das causas de acidente que a gente atende. E a maior causa de óbitos também são as colisões de motocicletas. E aí a gente está muito relacionado também ao uso de EPI, ao uso do capacete de forma correta, né? O capacete fechado, com o cinto do capacete afivelado, né?
Quantidade de ocupantes no veículo, aqui a gente mostra que é uma coisa muito comum, que é 3 pessoas no veículo, com uma criança, por exemplo, o veículo, na moto, né? E nos locais aqui a gente mostra como eles usam os EPIs, né? Que é como eles usam, o pessoal que faz as corridas esportivas de moto, eles usam os EPIs reforçados, porque você não tem um anteparo, né? A moto, ela não tem um outro anteparo dentro do carro, um veículo, por exemplo, para poder segurar aquela energia que vai ser dissipada. A energia vai ser dissipada diretamente naquele paciente, naquele ocupante da motocicleta. Então, ele precisa usar os EPIs adequados. Nas colisões de moto, a gente pensa na colisão frontal e na ejeção. Aqui, como a gente coloca, né, fratura bilateral de fêmur é uma das principais lesões que acontecem nessas colisões frontais. O motociclista ele é lançado por cima da moto e o pé continua preso. Na ejeção, ele é ejetado para outras regiões e a gente precisa conseguir colher a história, né? A história de como ele foi lançado, se ele caiu de cabeça, se ele não caiu, aonde ele caiu, onde ele bateu, né? Em que velocidade, a que distância da moto, né? Então, na ejeção, ele pode acontecer vários tipos de lesões. No impacto angular, a moto fecha um carro fecha uma moto, por exemplo, que podem ocorrer essas lesões, por exemplo, como nessa figurinha aqui, mostra uma lesão de membro inferior, né, por esmagamento, né, como nessa colisão angular que mostra aqui na figura de um carro com uma moto. Nos atropelamentos, né? Atropelamento, a gente vai pensar sempre da mesma maneira, o raciocínio é sempre o mesmo. A gente vai chegar, vai olhar qual é o evento, como o evento aconteceu. Tem um carro capotado, aqui nesse caso, tem um olho de boi nesse para-brisa, aqui em cima tem uma deformidade na parte de cima do carro, né? E você sabe que é um atropelamento. Então, qual foi a energia necessária nesse atropelamento? O que aconteceu com esse paciente para ter ocasionado esse tipo de destruição aqui no carro, né? A gente precisa pensar nisso quando a gente está descendo da ambulância. Pode ser grave? Você acha que pode ser grave uma colisão, um atropelamento num carro em que acontece essa destruição aqui no para-brisa? Então, a gente precisa pensar nisso. Então, no adulto, a gente tem uma diferença aqui no atropelamento do adulto e da criança. Pensando no adulto, a gente vai pensar que o adulto é um pouco maior, né? E os pontos de impacto são diferentes. Isso vai depender do tamanho da pessoa e do tamanho do veículo. Claro que uma colisão entre um Uno, um carro baixo, com um adulto, a gente vai ter pontos de lesão X. E numa colisão entre uma caminhonete e um adulto, a gente vai ter pontos de colisões mais altos. Então, isso a gente vai avaliar quando a gente for descer do carro. Então, só para a gente pensar mais uma vez no raciocínio crítico de tudo isso. A gente precisa entender toda a história do evento. A gente precisa entender como foram as energias envolvidas, quem são as pessoas envolvidas, quais são os carros envolvidos. Você pode chegar no local e o carro não está lá, por exemplo, o carro ter sido retirado do local. Você precisa colher essa história. Qual era o carro? Que carro era? Em que velocidade estava, né? Então, aqui pensando no adulto, voltando para o atropelamento. O impacto inicial, né? Como mostra aqui, o impacto acontece na região, nesse caso, num carro baixo, num adulto, numa região inferior. Ele rola por cima do capô e a vítima cai no asfalto, como ela pode também cair por baixo do carro. Então, esse é o mecanismo de lesão ocasionado pelo atropelamento, né? No atropelamento de criança, a gente pensa que a criança, como eu disse, a criança é mais baixa. Então, as lesões são mais altas. A criança, normalmente, ou ela é arremessada por cima, dependendo da velocidade, ou ela vai parar embaixo do carro. Então, as lesões que a gente precisa pensar na hora, raciocinar, são lesões mais altas, de acordo com o tamanho do carro e o tamanho da criança, tá? Nas quedas, a queda também é um tipo de evento que a gente precisa pensar em cima da cinemática. A gente precisa estimar a altura da queda, né? Alturas superiores a 6 metros em adultos e 3 metros em crianças são consideradas graves. Então, na queda, a gente atende muito queda de telhado, queda de altura elevada em locais de trabalho, né? A gente precisa estimar, é um sobrado ou é uma casa térrea, né? De onde a pessoa caiu, em que local ela caiu, né? De onde a criança caiu, de que local ela caiu. Então, a gente vai avaliar também a superfície que ela caiu, né? Ela caiu numa superfície tipo um gramado ou ela caiu numa superfície rígida? Aqui é um caso que o PHDLS coloca, por exemplo, na neve, né? A gente não acontece isso com a gente aqui, mas só para a gente pensar um pouco no grau de compressibilidade, né? Na hora que ele cai,
ele consegue uma compressibilidade daquele terreno ou não, que pode atenuar, né, a lesão que aquele paciente pode ter com essa queda. Então, como a gente falou, a gente vai estimar a queda de acordo com a altura e a gente vai avaliar sempre, né? Resumindo, estimar a altura que a vítima caiu. Como eu disse, foi de uma casa térrea, foi de um sobrado, né? Em que superfície ela aterrorizou e que parte do corpo ela bateu primeiro. Pode ser que você chegue no local e a pessoa esteja sentada num cantinho ou sentada numa cadeira esperando atendimento. E aí você vai precisar acolher essa história e pensar como você caiu, né? Você caiu sentado? Você caiu lateral? Você caiu com a cabeça no chão? Para que a gente possa pensar nos potenciais lesões que esse paciente pode ter e fazer uma avaliação direcionada. Na hora de fazer o exame físico, fazer um exame físico direcionado para aquele local que houve o primeiro impacto, né? Então a gente precisa saber qual parte bateu primeiro. Então esses fatores, eles indicam a quantidade de energia envolvida, a troca de energia que ocorreu. Então tudo tem a ver com o movimento dos corpos, que a gente está falando desde o começo sobre isso. Velocidade, quanto mais alto, maior velocidade ele vai ter na queda, né? Altura do corpo, peso, né? Que parte bateu primeiro, né? Qual parte do corpo bateu primeiro? A parte que bateu primeiro foi a parte que conseguiu tentar dissipar a maior parte da energia daquela colisão. Então, é a parte que pode ter um maior potencial de lesão. A gente precisa pensar nisso em todos os tipos de trauma que a gente for atender. No trauma penetrante, a gente vai falar sobre ferimento de arma de fogo e ferimento de arma branca. Bem resumido com relação a isso. No ferimento de arma de fogo, a gente não precisa entender de armamento para isso, mas a gente sabe que existem vários tipos de arma, vários tipos de munição e vários tipos de maneiras como a munição ela é, por exemplo, acionada pela energia cinética. Então, a gente tem balas, por exemplo, .40, que são balas maiores, que vão ocasionar um grau de destruição maior, né? E balas menores, né? 38, por exemplo, que é um projétil menor que vai ocorrer lesões menores. Mas a energia, a parte com relação à dissipação de energia e a física disso tudo é muito parecida, porque a energia cinética ela vai ser transformada e isso vai ocasionar e vai predizer para a gente a gravidade dessas lesões. Então, a gente precisa, no momento que a gente chega, né? Se a gente conseguir levantar esse tipo de informação, que é um tipo de informação muito difícil da gente levantar, mas a gente precisa entender mais ou menos que isso pode dar pra gente algum raciocínio com relação às lesões que a gente vai evidenciar naquele paciente. O tipo de arma e munição, como eu disse, o tipo de arma que está envolvida, a distância do tiro, se foi a queima-roupa, se foi uma bala perdida, né? O orifício de entrada e saída para determinar o trajeto. Então, eu avalio como para a gente de extrema importância essa informação, o orifício de entrada e saída. Com o orifício de entrada e saída, a gente vai determinar quais os órgãos que estão naquele trajeto, quais estruturas do corpo estão naquele trajeto que podem ter sido lesionadas pelo aquele projétil, né? Então, às vezes você chega no paciente e você procura qual que é a entrada, qual que é a saída, ou tem entrada, tem um orifício de entrada e não tem um orifício de saída. O que isso quer dizer? Tem um orifício de entrada e não tem um orifício de saída. Essa bala pode estar em qualquer lugar, pode ter atingido qualquer parte do corpo. Então, esse paciente é um paciente potencialmente grave, que precisa ser avaliado em nível hospitalar. Todos os pacientes vão ser avaliados em nível hospitalar, mas a gente não sabe quais lesões esse paciente pode ter naquele momento. Então, a gente precisa ter esse senso crítico para fazer essa avaliação. Aqui a gente vê uma ferida de entrada, uma área de saída, sempre avaliar e procurar entrada e saída. Se estiver na posterior, na região dorsal das costas, vira o paciente, procura. A gente tem que procurar para a gente determinar esses tipos de lesões. Pode acontecer, por exemplo, de você não avaliar, nesse caso, dessa mulher aqui que está com esse ferimento, né? Você não, por exemplo, abrir o braço dela para verificar que tem um orifício de saída aqui. Ou então ela tem um orifício de entrada aqui e não tem saída. Você não avaliou o paciente, você não abriu, por exemplo, os membros superiores para avaliar essa parte do tronco. E você não viu que ela tem, por exemplo, um ferimento de arma de fogo. Pode acontecer em locais de arma perdida, bala perdida, por exemplo. Que tem várias pessoas e você avalia uma, avalia outra e acaba deixando passar esse tipo de ferimento, que é um ferimento grave. No ferimento a queima-roupa, sempre vai ter eles chamam de tatuagem, que é essa parte em que ele queima a pele na hora da lesão, né?
No ferimento por arma branca, a gente precisa identificar o tipo de arma utilizada para identificar o tipo de lesão. A faca é uma faca de cozinha, é uma faca de açougue, por exemplo, aqui um canivete, né? E que isso vai determinar qual a lesão, qual a profundidade daquela lesão, né? Lembrando que todo objeto que estiver empalado, encravado, nesses dois casos, nós não retiramos no pré-hospitalar, tá? A gente vai tentar imobilizar o máximo possível, fazer um curativo ali compressivo se tiver sangramento, e esse objeto ele vai ser retirado lá no centro cirúrgico, no hospital, tá? Então a gente não tira porque ele pode estar contendo algum sangramento ali naquele momento e na hora que a gente tira esse sangramento ele começa de novo. A gente tira todo aquele coágulo que foi realizado, que está sendo contido ali, e esse sangramento ele deflagra e esse paciente pode evoluir para choque. Então nós não retiramos esse tipo de arma, esse tipo de ferimento, a gente vai conter e vai ser retirado lá no centro cirúrgico. Aqui ele fala sobre identificar o objeto de entrada, né, que a gente já falou, e o trajeto suspeito feito pelo objeto. Aqui no PH ele fala sobre esses trajetos suspeitos de ser do sexo feminino ou masculino, que é mais evidente, as evidências, né, devem ter mostrado que o objeto que entra por baixo nesse movimento é mais característico de pessoas do sexo masculino e por cima, sexo feminino. Mas isso vai ser uma questão mais... Para a gente talvez não tenha tanto especificidade na hora, mas para a parte da perícia, né? Então, mas a gente já fica com essa informação também. Então, concluindo, tudo com relação a essa cinemática, ao socorrista compete suspeitar de ferimentos graves e realizar a avaliação de possíveis lesões. Pensar em toda aquela cinemática e suspeitar que aquele paciente pode ter um ferimento grave que pode passar batido se você não tiver uma avaliação crítica daquele evento. A identificação precoce, a compreensão adequada e o tratamento correto de traumas irão determinar significativamente se o paciente irá viver ou morrer. Se você deixar passar uma lesão grave por não ter avaliado criticamente a cinemática de todo o trauma envolvido, essa lesão pode não ser identificada e esse paciente pode desenvolver um potencial de sangramento ou de choque e morrer por essa lesão. Então, a gente precisa conseguir, pelo menos, identificar que ele pode ter um potencial de lesão grave. Por mais que a gente não consiga tratar naquele momento no pré-hospitalar, a gente precisa identificar para levar ele para um centro de trauma referência para aquela lesão, né? E para que ele seja tratado o mais rápido possível. Nossas referências, como eu disse, são o PHTLS 2020 e é isso que a gente tinha para falar hoje sobre cinemática do trauma. Até mais!